Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, nós estamos aqui falando a respeito da influência do mundo espiritual, até onde pode ser a influência do mundo espiritual sobre o nosso livre-arbítrio, né? Para nos auxiliar com os nossos problemas na Terra, não é? E nós estamos aqui citando como exemplo, mais uma vez, o conteúdo do livro Nosso Lar, essa obra extraordinária de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, no início da década de 40, em 1943, e estamos aqui com a palavra do ministro Benevenuto, que estava com outros benfeitores espirituais na Europa, não é? Ali naquela região da Alemanha, da Polônia, da França, da Áustria, não é? Enfim, da Itália e de todos aqueles países também, não é? Também na região, certamente, da América do Norte, que depois se envolveu na guerra, do Japão, que também se envolveu na guerra. Os espíritos tentando fazer com que a guerra fosse evitada. Como agora os espíritos devem estar tentando fazer o possível para que essa situação político-social, não é? Existente no Brasil, seja contornada da melhor maneira possível, para que o Brasil possa voltar a crescer, ser um país de respeito, que seja respeitado, mundialmente respeitado, não é? Para que haja mais justiça social aqui no país e que todos tenham a mesma oportunidade de trabalhar, as mesmas oportunidades de estudar, de trabalhar, as mesmas oportunidades de saúde, as mesmas oportunidades de crescimento espiritual, porque isso significa crescimento espiritual. Não adianta nada o espírito reencarnar, ou adianta pouco, não é? O espírito reencarnar e chegar aqui, não contar com possibilidade de estudar e não contar com possibilidade de trabalhar. Ele fica, vamos dizer assim, com as suas oportunidades ou possibilidades de crescimento, de progresso espiritual, essas possibilidades cerceadas. Então, Benevenuto, ministro de Nosso Lar, à época, não é? Ele disse assim, olha, os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Apenas consomem as nossas forças. Vamos supor que os espíritos estejam querendo influenciar, no caso do Brasil, influenciar lá no Senado, influenciar lá no Congresso, influenciar lá no Supremo, influenciar nos palácios dos governadores, das governadorias, influenciar, enfim, onde essas decisões são tomadas, não é? Desde os mais baixos escalões aos mais altos escalões, influenciar nos ministérios, né? No Ministério da Saúde, no Ministério do Trabalho, no Ministério de Ação Social, enfim, nos ministérios, né? Que cuidam das coisas, no Ministério da Energia, etc, etc. Não é? E os espíritos também tentando influenciar, mas não tão somente as autoridades, assim como eles tentam também influenciar o cidadão comum, não é? O cidadão comum, como os espíritos tentam nos influenciar, como os nossos familiares desencarnados tentam nos influenciar e muitas vezes não conseguem nada. Muitas vezes não conseguem nada, não é? Às vezes se pergunta assim, por que determinada família só vive em conflito? Só discussão, só briga, só confusão dentro daquela casa. Não é? Seria o caso de se perguntar, onde é que estão os familiares desencarnados que não ajudam? Tentam ajudar,
tentam ajudar. Os avós, os tios, os bisavós, os pais muitas vezes tentam harmonizar os irmãos, os pais desencarnados, as mães desencarnadas, mas nós não aceitamos. E o poder de atuação dos espíritos é através da inspiração, é da intuição. Às vezes, até quando nós dormimos e deixamos o corpo, pode ser que haja até um contato mais direto com esses espíritos. Eles, então, conversando conosco mais diretamente nesses momentos, quando nós nos desprendemos do corpo. Mas, na maioria das vezes, nós estamos aí imersos na matéria. Então, disse aqui Benevenuto, olha, desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. E mais adiante, o ministro Benevenuto, ainda falando a respeito deste assunto, ele faz a seguinte consideração. Aos fluidos venenosos da metralha casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. O que mais nos constritou, porém, foi a triste condição dos militares agressores, quando algum deles abandonava as vestes carnais, compelido pelas circunstâncias, dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos fantasmas da cruz. Vejamos, o despreparo espiritual do homem é muito grande. Olha, o despreparo espiritual, o nosso despreparo como espíritos encarnados é muito grande. Nós quase não cogitamos das coisas espirituais e não pensamos na responsabilidade, não pensamos nas consequências de nossas ações e de nossas atitudes. Então, neste capítulo, o ministro Benevenuto vem nos responder a esta pergunta que nós normalmente fazemos. Onde é que está a ação dos espíritos? Por que os espíritos não intervêm? Por que os espíritos não fazem isso, não fazem aquilo? Ora, o que nós queremos? Nós queremos que os espíritos se materializem e nos obriguem e nos constranjam a nós, encarnados, a tomarmos certas decisões? As coisas não acontecem assim. Não são assim que as coisas acontecem. E nós sabemos que as coisas não acontecem assim, porque às vezes até junta um familiar nosso. Junta um familiar nosso que nós queremos ajudar. Nós não podemos fazer mais do que aconselhar. Aconselhar, orientar, dar o exemplo, procurar falar no que seja o bem, mas a decisão final vai caber à própria pessoa. O nosso abraço, muita paz, até o nosso próximo programa. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.